Liguei. Um toque no lixo lá. Então, continuando, né, a nossa exposição do livro de Atos, né? E Atos, na divisão, ele é considerado um livro histórico, né? Por quê? Porque o livro de Atos, ele relata o início, né? A história da igreja, que a gente chama de igreja primitiva, né? E o livro de Atos, ele é aquele que faz a conexão com os evangelhos, né? É aquele que dá a continuidade dos evangelhos. Nos evangelhos, a gente vê ali narrado o ministério terreno de Jesus Cristo, né? Eles reconhecendo que Jesus é aquele que foi prometido através de Deus, prometido por Deus através dos profetas, né? Os profetas prediziam a respeito de um Messias, de um Salvador, e os livros, né, os evangelhos reconhecem Jesus como sendo esse, né? Que veio como enviado de Deus, o prometido de Deus. A nação de Israel em primeiro lugar. Não é à toa que lá no livro de João, né, está relatado Jesus falando: eu vim para os meus, mas os meus não me quiseram. Enfim, vocês lembram lá no início, lá em Gênesis, lá em Abraão, quando o Senhor fala que através dele seriam bem-aventuradas todas as famílias da terra, né? Através de Abraão. Então, hoje, a igreja, ela é uma família que descende dessa promessa por fé. Porque, na verdade, a nação que descende de Abraão, hoje nós compreendemos que não é uma nação geográfica, não é uma nação por descendência, vamos dizer assim, familiar sanguínea. É uma nação que descende por fé. Como Abraão creu, nós somos esses que também cremos, né? Abraão, ele cria em quê? Em Jesus. A gente para pensar, mas a Jesus não estava assim, não estava tão explicitamente, né? Mas lembra quando Abraão falou que Deus providenciaria um cordeiro no lugar de Isaac, iria providenciar, né? Então Abraão, de certa feita, ele era aquele que estava crendo em Deus, que Deus ia dar o escape, Deus ia dar a salvação, e veio. Como que Abraão foi salvo? Por Jesus na cruz. Abraão foi salvo pela obra de Cristo na cruz, né? Cristo consumou aquilo que Abraão creu por fé. Hoje nós somos esses daí. 2000 anos depois da cruz, praticamente, nós somos esses que cremos o quê? Que a cruz está vazia. Por quê? Porque o nosso Cristo ressuscitou. E hoje nós depositamos toda a nossa fé e confiança nele. Como o quê? Como nosso Salvador. E a partir do momento que nós cremos em Jesus como Salvador, nós precisamos crer nele como nosso Senhor. E se nós temos um Senhor, a nossa vida jamais não nos pertence. Já não está mais nas nossas mãos. A gente não vive de acordo com as nossas vontades. A gente vive de acordo com a vontade do nosso Senhor. E como que nós conhecemos a vontade do nosso Senhor? Através da sua palavra. Então, aquela nação que o Senhor iniciou através de Israel, ele continua o seu propósito aqui na terra, entre os homens, entre a humanidade, através da igreja. O que ele começou através de Abraão, o Senhor continua hoje através da igreja. Não é à toa que a Bíblia nos chama de nação santa. Então nós somos essa nação que ainda estamos cumprindo a vontade do Senhor, né? E a igreja foi essa nação que recebeu essa responsabilidade de anunciar o Senhor dela. Então, na verdade, um exemplo, hoje a gente pega aqui o livro de Atos, 28 capítulos, mas só que a história da igreja, ela continuou. Não é à toa que a gente está aqui, ó. Né? Quase, como eu falei, 2000 anos depois que essa carta foi escrita, nós estamos aqui, né? E lembrando que o livro de Atos foi escrito pelo evangelista Lucas, né? A gente viu lá no capítulo 1 que ele se refere ao mesmo Teófilo ao qual ele falou no evangelho. E ele diz, Teófilo, a primeira carta, o evangelho,
a gente relatou o que Jesus fez aqui enquanto ele estava na Terra, né? Aí, Atos, não é à toa que Atos inicia relatando que Jesus, após sua ressurreição, ficou 40 dias entre os homens. Foi visto por seus discípulos, por seus apóstolos e por uma multidão incontestável de pessoas. Os relatos apontam que Jesus ele teve, pessoalmente, mais de 500 pessoas viram Jesus. De forma assim, ocular, presencial. Né? Então, hoje, inclusive, até a ciência diz, né? Através de tantos registros históricos que existem, né? Que Jesus foi visto. Não tem como. Inclusive, não sei se vocês já assistiram. Tem um filme, eu só não sei em qual streaming que ele está, se ele está no YouTube. Eu acho que ele está no YouTube. Em Defesa de Cristo. E é baseado em fatos reais. Um cara nos Estados Unidos, a esposa dele é convertida pelo Espírito Santo ao Evangelho, e ele é aquele ateu ferrenho. Aí ele fala, agora eu vou mergulhar em desmascarar que Jesus é uma farsa. Aí o filme termina, o cara convertido pelo Espírito Santo, escrevendo, visitou não sei quantos países, eu até arrepio, escreveu o livro contando da experiência dele, né? Que nisso que ele tentou provar que Jesus era uma farsa, ele viu que as ideias dele que era uma farsa, né? E ele procurou cientistas renomados, né? E só foram aumentando as evidências. Para onde ele ia, as evidências iam aumentando que Jesus... Deus hoje, nem todos ainda acredito que a ressurreição de Jesus é uma farsa. Depois que chegar no livro de Romanos, ele vai ver isso. A gente estudou isso lá em Romanos, lembra? Né? E aí nós chegamos aqui no capítulo 2. E o livro de Atos, ele é histórico por quê? Porque, repetindo, ele relata a história da igreja, o início da igreja, né? Que a gente chama de igreja primitiva. E aí, nós chegamos aqui no capítulo 2. E uma coisa que eu quero que vocês prestem atenção comigo é que a Bíblia, ela está sempre firmando o cumprimento do Antigo Testamento. Nunca é solto, né? Nunca é solto. E aí chegamos aqui no capítulo 2. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E aí vocês lembram que lá no capítulo 1, Jesus pediu, fiquem em Jerusalém. Aguardem lá em Jerusalém. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. Lembrando que eles estavam Lembra o que eles estavam fazendo nessa casa? Eles estavam em oração. E apareceram distribuídas entre eles línguas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Eles começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo concedia que eles falassem. Mas antes falou que eles ficaram cheios do Espírito. Estavam morando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Porque na festa de Pentecostes vinha judeus de tudo quanto é canto do mundo para poder se reunir lá em Jerusalém para poder participar da festa. E é nesse momento que está se cumprindo a profecia, nós vamos chegar lá. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que foi tomada de perplexidade, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Vamos imaginar isso aqui na prática. Vamos imaginar que aqui é Jerusalém, está rolando a festa de Pentecostes, e aí está vindo judeu do Paraguai, está vindo judeu da Espanha, está vindo judeu da França, de Roma, está vindo judeu da Namíbia, está vindo judeu da China, do Japão, né? Não, a gente já está aqui, de São João da Barra também, e está chegando judeu de tudo quanto é canto. E aí, de repente, eles chegam num local onde estão reunidos ali judeus, que são ali daquela região do entorno de Jerusalém, daquela região do entorno ali, Judéia, Nazaré, da onde Jesus foi chamando essas pessoas.
E aí, o judeu que veio do Japão está ouvindo pessoas falando em japonês. O judeu que veio, sei lá, da Namíbia, está ouvindo a gente falando aqui na língua tribal da Namíbia. É isso que está acontecendo. E eles começaram a ficar tomados de perplexidade. Caramba, a gente está ouvindo esses caras falando no nosso próprio idioma. 7. Estavam atônitos e se admiravam, dizendo: vejam, não são galileus todos esses aí que estão falando? Tipo assim, rapaz, esses caras aí de São João da Barra, eu conheço, ó, um vem ali da Rua do Espaço, o outro vem ali da rua sem saída ali, perto do posto de gasolina. Tem o pessoal que está vindo ali dos Perigosos, tem gente que está vindo ali de Atafona. E aí, de onde que esse pessoal está falando japonês, está falando idiomas italiano, enfim, espanhol? Como isso? É o que está acontecendo ali nesse momento. 8. Então, como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Aí aqui ele está falando, nós somos partos, medos, elamitas, naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, as imediações do Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Como que os ouvimos falar? O que, irmãos? As grandezas de Deus em nossas próprias línguas. Então, está compreendendo? O Espírito Santo aqui ele está sendo derramado. As pessoas estão ficando cheias do Espírito Santo. Não é para falar de si mesma. É para poder falar sobre as grandezas de Deus. Os dons são sobre isso. A igreja é sobre isso. A igreja não é sobre homens. Não é sobre a nossa história. Não é sobre a nossa capacidade. É sobre as grandezas de Deus. Lembra que o salmista falava? O meu prazer está na casa do Senhor. O meu prazer é falar sobre os feitos de Deus. Um dia na casa do Senhor é melhor do que 1000 em outros locais, em outros lugares. Então é isso que está acontecendo. As pessoas estão em Jerusalém, multidões numerosas, e ali o Espírito Santo está revelando a glória de Deus. As pessoas estão falando línguas, e aí é aquela grande questão. Aqui fica bem claro para a gente que o que eles estão falando aqui são línguas idiomáticas. Né? São idiomas de outra nação. Então aqui não tem uma questão de estar falando línguas estranhas, vamos assim dizer. Não. É língua que o povo que veio de Cirene, um exemplo, entendeu. O cara que está vindo do Egito, ele entendeu. É muito importante essa passagem. E isso está acontecendo, isso acontece hoje. Você vai lá na Roma, eles estão entendendo o que o Espírito Santo está falando. Lá a gente encontra irmão nosso lá. Ele entendendo a própria língua dele, o que o Espírito Santo está falando. Sim. Até hoje isso. Sim. Não. Isso. E até hoje esse dom, a gente ouve relatos, e para mim faz todo sentido. Uma pessoa que está em missão, em outro canto, numa tribo, e o Senhor capacita eles a falarem que as grandezas de Deus, a pregar o Evangelho. Né? Então é isso que está acontecendo aqui. Todos atônitos e perplexos perguntavam uns aos outros: o que será que isso quer dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão bêbados. Sempre tem aqueles que estão escarnecendo. Sempre tem aqueles que não estão compreendendo as coisas que são do Espírito. Só compreende as coisas espirituais quem é espiritual. Agora, o carnal, ele não compreende as coisas espirituais. Ele vai compreender as coisas carnais. Não é a mesma coisa. São dois, são mais, são dois. Agora, você gosta da igreja, não, você é doido, não é. Ó, João fez um link aqui interessante com Noé, porque é mais ou menos isso. Quanto tempo que Noé ficou pregando lá? 120 anos. Pregando, anunciando. Ó, tá vindo o juízo de Deus. Tá vindo o juízo de Deus. Se arrependam, se arrependam. E o povo debochando. E é lá o malucão. Tá construindo uma arca lá. Aqui não chove. Para que esse cara vai fazer um barco desse tamanho? O que aconteceu? O que aconteceu? Veio o dilúvio. Choveu. E o que aconteceu? Só a família de Noé salva na arca.
E o Senhor separou os animais de cada espécie. E uma coisa interessante é porque Jesus falou sobre esses dias. Ele falou, os dias que vão anteceder minha volta vai ser igual aos dias de Noé. Vai estar todo mundo distraído. Irmãos, a gente não pode sentir prazer jamais nisso. Mas quando a gente vai estudando a Bíblia de forma mais detalhada, minuciosa, a Bíblia fala que são poucos. E são poucos mesmo que vai entrar pelo aquele caminho que é estreito, que é apertado o caminho. Muitos se perderão como a ele lá. Entendeu? Então, é de uma seriedade muito grande. E nós precisamos estar aqui, ó, paz, meu irmão, agarrados à palavra do Senhor. Agarrados ao Senhor. Buscar a presença dele, que é para a gente poder saber compreender os tempos e as estações. Hoje, irmãos, eu acredito que a gente nunca viveu uma geração tão rasa de conhecimento de Deus. Faz uma festa. Faz, como a gente gosta de dizer aqui em São João da Barra, um alvoroço. Ó, fica tudo assim. Para se dedicar à palavra do Senhor. Estudar, entender, conhecer. Cada vez menos. Cada vez menos. Por quê? As pessoas estão que nem nos dias de Noé, distraídas. E aí, seguindo, versículo 14. Então Pedro se levantou, junto com os 11, erguendo a voz, dirigiu-se à multidão nestes termos. Olha que interessante. Pedro era um que estava com medo até pouco tempo. Pedro estava com medo, né? Se esconderam. Aí Jesus voltou, ressuscitou. E estão eles com uma visão terrena. Senhor, é nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Aí eu fico pensando, Jesus, meu Deus, eu preguei para vocês tanto tempo, eu ensinei para vocês tanto tempo, vocês estão achando que meu reino é daqui ainda? Ninguém vai lutar com Roma, não. Eu já falei para Pilatos, Pilatos, meu reino não é daqui. Aí a gente acabou de ler que eles ficaram cheios de quê? Do Espírito Santo. Aí agora o homem está cheio do Espírito Santo. Aí agora o homem se levanta e começa a pregar. Homens da Judéia e todos vocês que moram em Jerusalém, tomem conhecimento disto e prestem atenção no que vou dizer. Estes homens não estão bêbados como vocês estão pensando, porque são apenas 9 horas da manhã. Mas o que está acontecendo é o que foi dito por meio do profeta Joel, cumprimento de profecia. E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu espírito. Outra coisa que me chama muita atenção aqui. E acontecerá nos últimos dias. Pela ótica de Deus, do Espírito Santo, nós estamos vivendo os últimos dias. E a gente precisa pensar o seguinte. Isso daqui foi há quase 2000 anos atrás. Significa que Jesus está 2000 anos mais perto. 2000 anos mais perto, o retorno do nosso Senhor e do nosso Salvador. Que derramarei o meu Espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus jovens terão visões e os seus velhos sonharão. E só pegando aqui um gancho aqui, né? Porque a gente às vezes tem uma visão de que o idoso é aquele que chegou no fim do curso, não, agora tem que ficar quietinho, descansando, não pensa mais em nada, não. O Senhor diz que o Espírito Santo vai fazer os anciãos, os idosos sonharem. Os filhos e filhas profetizarão, os jovens terão visão. Mas visão de quê, irmãos? Do reino, do Evangelho. O Espírito Santo nos é dado para a gente poder contar sobre as grandezas de Deus. O Evangelho é uma grandeza de Deus, a igreja é uma grandeza de Deus. É sobre isso que nós falaremos, é sobre isso que a gente vai contar. Até sobre os meus servos e as minhas servas derramarei o meu Espírito. E quando ele diz servos e servas, é porque não há mais distinção. Não tem distinção entre judeu e gentio, sobre o Senhor, sobre o servo. O Espírito Santo torna a gente iguais, um só corpo, num só Espírito, num só batismo, numa só mente. Derramarei o meu Espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra. Sangue, fogo e nuvens de fumaça. E aqui também já é uma questão agora de final dos tempos.
O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que buscar o Senhor, todo aquele que crê em Jesus como Senhor e Salvador. E está tudo se cumprindo, irmãos. E está tudo se cumprindo. E aí, repetindo, está 2000 anos mais perto. Por quê? Para o sol se transformar em trevas e a lua em sangue. A palavra está se cumprindo, está na ponta do nosso nariz. João, o Senhor falou que os dias seriam abreviados, por quê? Até para que os santos... Até para que a igreja... Tá? Até para que os salvos não se distraíssem. E me diz, não está uma distração só? Não está? Faça, minha irmã. Por que eu dei a Bíblia? Eu sei que existe um Deus vivo. Certo. Mas eu creio, não sei interpretar. Primeiro passo, né? Eu sei que a senhora faz. Continua pedindo orientação ao Senhor. Continua pedindo ajuda ao Espírito Santo para ele poder ajudar a senhora a compreender, ajudar a senhora a entender, né? E esses encontros da igreja ajudam. Entendeu? Por quê? Nos encontros da igreja, a gente vai compreendendo algumas coisas. Aí quando a gente está lendo em casa sozinho, a gente fala, isso daqui é assim. Isso daqui é assim. O que me ajudou muito foi isso, estudo bíblico. Né? Porque eu também, era a mesma coisa. Eu abria, falava... E a meditação não entra na mente de jeito nenhum. Uhum. Aí o que me ajudou muito foi estudo bíblico, participar dos estudos bíblicos. Desde o início da nossa conversão, vamos dizer assim, eu era a escolinha bíblica, eu era ali de carteirinha. Eu lá, inclusive minha esposa, ela fala que ela teve experiência de conversão com o Espírito Santo na escola bíblica. Ela acredita que ela foi salva de verdade, que ela compreendeu o Evangelho dentro da escola bíblica, dentro da IBD. Mas não fique preocupada com isso, não. Entendeu? O que importa é o que a senhora crê no seu coração, que a senhora tem como verdade, né? E isso o Espírito Santo ele vai acrescentando, ele vai trazendo isso para a senhora, né? Tem uma frase de Jesus, né? Um ensinamento dele que eu acho maravilhoso. Vem e aprendei de mim, que eu sou manso e sou humilde de coração. A senhora pode ter certeza que Jesus tem toda a paciência para poder ensinar, sabe? Para poder... Cada um tem um tempo de entendimento. Meu marido não perguntou. Existe pastor? Aí eu explicar ele. Aham. Existe pastor. Ele acha que na Bíblia não tem isso. Entendeu? Então, mas não desiste, não. Continua participando, né? Que o Espírito Santo ele vai acrescentando a senhora o entendimento. Pode ter certeza. E ora de forma específica isso aí, ele pede ajuda mesmo. Fala, Senhor, estou com dificuldade, me ajuda a compreender melhor a sua palavra, nas minhas meditações, a eu ter o entendimento da sua palavra. Pode ter certeza que ele vai se revelar à senhora. Pode ter certeza. Pode ter certeza. Isso é normal, isso é normal, sabe? E é só assim como você não tem muitos. Eu entendo quem tem dificuldade de entender, entende pouco, o outro já entende fácil. Mas você deve ter ensinar. Mas o pastor está falando, aqui. Ele vai trazer a compreensão. E aí, seguindo, 22. Israelitas, escutem o que vou dizer. Jesus o Nazareno, né? E ele faz questão de falar, aquele que veio de Nazaré, que vocês rejeitavam, homem aprovado por Deus, obrigado, olá, diante de vocês com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou entre vocês por meio dele. Eu já estou falando de Jesus. É isso.
E aí, quando a gente está cheio do Espírito Santo, a gente realiza as obras de Deus. É outra questão, a gente não pode nem querer glória para a gente disso. Oh, meu Deus, olha o que Deus faz através de mim. Não tem nada a ver com a gente. Não tem nada a ver com a gente. Tem tudo a ver com o Senhor. Jesus, inclusive ele, sendo o próprio Deus encarnado, o Filho de Deus, ele fala, eu não vim realizar minhas obras, eu vim realizar as obras que meu Pai mandou realizar. Para quê? Para que em mim o Pai seja glorificado. Jesus não veio querer atrair atenção para ele, não. Jesus não andou aqui entre os homens querendo ser popstar, não, querendo ser reconhecido, não. Pelo contrário, a Bíblia diz que nele não se achava nenhuma beleza, né? Então Jesus, ele tinha prazer em fazer a vontade do Pai. Isso tem que ser a nossa disposição, sabia? Fazer as boas obras de Cristo, no poder do Espírito Santo, através do Espírito Santo de Deus. Como vocês mesmos sabem, a este conforme o plano determinado e a presciência de Deus, vocês mataram, crucificando por meio de homens maus. O que ele está dizendo é o seguinte, vocês pediram para Jesus ir para a cruz, mas isso já estava dentro do plano de Deus. Não foi vocês que levaram meu filho à cruz. Eu usei essa maldade de vocês, essa má intenção de vocês, para poder cumprir meus propósitos eternos. Mas quem levou Jesus à cruz, aqui Pedro explica, foi o próprio Deus. Porém, Deus o ressuscitou, o livrando da agonia da morte, porque não era possível que ele fosse retido por ela. E aqui ele está falando o seguinte, Jesus ele já veio, mas ele já veio para ressuscitar. A morte não venceu ele. Ele só morreu para poder pagar a condenação de vocês. Mas ele venceu a morte. Aí agora ele vai falar a respeito de Davi. Profecia de Davi a respeito dele, dizendo, eu sempre via o Senhor diante de mim, porque ele está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso meu coração se alegra e a minha língua exulta. Além disto, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo, com S maiúsculo, veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria na tua presença. Aqui é Davi falando que ele sempre via o Senhor diante dele. Ele sabia que Deus daria o escape a ele. O próprio Davi. Quem salvou Davi? Aqui, ó, Atos está dizendo para a gente. Jesus. Davi sabia que chegaria um escape para ele. Mas só que hoje a nossa revelação é mais completa do que a de Davi. Davi profetizou a respeito. Hoje nós temos a profecia cumprida. E ali, Davi falando, né? Além disto, a minha própria carne repousará em esperança. Um exemplo, morremos, tombamos aqui. O que ele quer dizer que a minha carne repousará em esperança? Que a gente vai ressuscitar. Esse corpo aqui, naquele grande dia, ele ressuscita, mas ele já vai vir com um corpo glorificado, imortal, eterno, incorruptível, que não peca mais. Davi está falando, ó, essa minha carne, eu sei que quando eu tombar, ela vai apodrecer, ela vai experimentar a carne, a agonia da morte. Mas aí depois ele falou sobre a alma dele, porque não deixarás a minha alma na morte. Essa carne vai para a morte, mas ela vai repousar em esperança. Porque a minha alma, eu sei que eu já estou guardado no Senhor. É mais ou menos aquilo que Jesus falou, ó, hoje mesmo tu vai estar comigo no paraíso. Então, um exemplo, o cristão, quando ele tomba aqui, a carne vai ali para o cemitério, lá para outro espaço, ou para outro canto. Mas a nossa alma, a gente já entra no estado de gozo com o nosso Senhor. E aí, naquele grande dia, nós recebemos esse corpo de volta. Lembra? Que primeiro ressuscita os mortos, né? E aí depois, quem está aqui se encontra nas nuvens com o Senhor, se encontra nos ares com o Senhor. Então nós temos essa viva esperança que está relatada aqui. E aí ele disse que nem permitirá que o teu santo veja corrupção, mas aí esse santo agora já é com S maiúsculo. Jesus, é de Cristo. Porque Jesus não experimentou corrupção, Jesus não apodreceu. Davi apodreceu. Davi hoje eu nem sei se tem osso, né? Não sei se o que acontece com o osso, quanto tempo que ele dura, enfim. Abraão, Moisés, isso não importa, mais um exemplo. Mas a carne deles apodreceu. Jesus não apodreceu. Jesus não viu a corrupção da morte.
E quando a gente fala que corrupção é o quê? Que o nosso corpo vai para lá. Tem todo esse estado que a gente sabe que acontece com a nossa carne. Fizeste-me conhecer o caminho da vida e me encherás de alegria na tua presença. Irmãos, qual é o caminho de vida? Jesus. Ele se apresentou sendo esse, né? Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Alguém vai ao Pai se não for por ele? Não. Ninguém vai ao Pai se não for por ele. E agora ele continua, irmãos, permitam-lhes falar claramente a respeito do patriarca Davi. Ele morreu e foi sepultado. E o seu túmulo permanece entre nós até hoje. É isso que ele está falando. Ele foi enterrado lá. Sendo, pois, profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte e nem o seu corpo experimentou corrupção. Deus ressuscitou este Jesus e disto todos nós somos testemunhas. Isso é Pedro falando. Exaltado, pois, à direita de Deus, recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vocês estão vendo e ouvindo. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo afirma, disse o Senhor ao meu Senhor, sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos seus pés. Disse o Senhor ao meu Senhor. Disse Deus a Jesus. Então Pedro, ele está compreendendo essa profecia de Davi. E ele está explicando isso ao povo. E ele está falando, isso que vocês estão vendo não é gente bêbada, não. É mais uma vez tipo assim, Israel, acorda Israel. Jesus veio e vocês crucificaram Jesus. Está se cumprindo a profecia de Joel e vocês estão negligenciando a profecia dada por Joel. Desperta tu que dormes, acorda Israel. Jesus quis reunir vocês, né, como uma galinha junta os seus pintinhos debaixo de sua asa e tá vocês aí dormindo. Portanto, toda a casa de Israel esteja absolutamente certa, não tem uma sombra de dúvidas, de que este Jesus a que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Ele está falando, não importa o que vocês pensem, Jesus reina. Jesus é Senhor. E Cristo, o que significa? É Salvador. Ele é Messias. E aqui a gente está vendo a primeira pregação do Evangelho no Novo Testamento. E agora caminhando aí para o final do capítulo 2. Sabe o que é interessante? Ali no capítulo 1, Pedro preocupado em substituir Judas. Não, a gente tem que substituir Judas, né? Aí chamaram lá José o Justo e chamaram Matias, né? Ó, aqui está José o Justo e chama Matias aí, para poder compor aqui. Mas a gente já tem um cara que é o justo. Aí o Espírito Santo escolhe Matias. O outro para os outros era o justo, mas o Espírito Santo escolheu Matias. Jesus escolheu Matias. E está Pedro preocupado, isso é uma substituição. Aí o Espírito Santo vem e converte 3.000. Numa pancada só, 3.000 conversões. E é o que a gente vai ver aqui agora. Aí vai chegar o número de 5 ali na frente. Quando ouviram isso, olha que interessante. Ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Eles ouviram essa pregação e falaram, caramba. Pelo menos alguns compreenderam, se arrependeram e pensaram, a gente está fazendo besteira. A gente está até que agora com esse coração duro, mas o Espírito Santo foi derramado. Que faremos, irmãos? E Pedro responde. O que Pedro começa falando? Arrependam-se. Isso é pregação do Evangelho, irmãos. Arrependam-se cada um de vocês e sejam batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados, para que os seus pecados sejam anulados, sejam pagos. E vocês receberão o dom do Espírito Santo, porque a promessa é para vocês, seus filhos, e todos que ainda estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunhos e exortava, dizendo: salvem-se desta geração perversa. Arrependam-se. O Espírito Santo está sendo dado, aquele que convence vocês do pecado, da justiça e do juízo.
E agora, o que vocês fazem? Salvem-se desta geração perversa. Paz. Salvem-se desta geração perversa. Até agora, vocês estavam seguindo a vida por um curso. Muda o curso da vida de vocês. Passa a seguir Jesus. E sabe qual vai ser a grande tristeza lá no final? Muitos vão descobrir que o sim, sim, o não, não, não era brincadeira. Não tem como servir a dois senhores ao mesmo tempo. Não tem como seguir duas mensagens ao mesmo tempo. É o que ele está falando. Ou vocês seguem a mensagem de Jesus o Nazareno, o qual vocês crucificaram, ou vocês continuam seguindo outras mensagens e vocês sabem por onde que vai esse caminho. A pregação começou, arrependam-se, salvando-se desta geração perversa. E olha que interessante, então os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados. Isso significa o quê? Que tiveram aqueles que não aceitaram. E aí eles também tomaram uma decisão. Qual decisão? De não seguir a Cristo. Pedro pregou sobre ele? Pedro pregou sobre quem? Sobre Jesus, sobre quem ele era, sobre a obra dele. E falou, agora vocês precisam se arrepender e segui-lo. Se arrependam e sigam. E aí, teve um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E aí, seguindo, o que está acontecendo, irmãos? Jesus chamou 12, certo? Um trai, certo? Judas. Depois o grupo estava reunido, 120 reunidos ali em Jerusalém. Escolhem mais um apóstolo. Vem Matias para o grupo, certo? Compõe 12. Depois ele volta mais um, completa 13. Isso, lá na frente vai chamar Paulo, 13º apóstolo. Mas aqui no início, o Espírito Santo, quando foi derramado, tinham 120 reunidos. E agora, a partir de 120, a pregação de Pedro, quase mais 3.000 foram acrescentados. E o que está acontecendo aqui? O início da igreja. A igreja está se organizando. A igreja está nascendo. Vai vir uma porção de dificuldades, uma porção de problemas. Aí começam a surgir as cartas para poder orientar as igrejas. E sabe uma coisa que me chama a atenção no livro de Atos? É quando Paulo fala o seguinte para a galera. Está aqui em Atos, eu não lembro o capítulo, mas a gente vai chegar lá. Sabe o que o Espírito Santo me fala que eu vou receber? A cada cidade que eu vou, vocês lembram? Açoites, apedrejamentos, perseguições. Deus já disse, quando você vai lá, já te espera. É isso daí. Paulo falou, eu não sei para onde que eu vou, mas uma coisa é certa. Mas eu sei lá no meu, é isso daí. Prisão, açoites, aconteceu isso tudo. Naufrágio. Chegamos no versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. O que é a doutrina dos apóstolos? Palavra de Deus. E aí, comunhão. A gente tem um olhar hoje moderno para comunhão achando que é resenha. É aquilo que a gente faz depois do nosso encontro ali. Essa não é a ideia. A comunhão é que nós éramos um de verdade. E nós precisamos ser um de verdade. A comunhão não é uma resenha depois do culto. A comunhão que a Bíblia se refere não é um encontrozinho no meio de semana. É a vida. É o tempo inteiro em comunhão uns com os outros. O que significa isso? João e Rosinha deram um grito de socorro para a gente, nós precisamos estar lá como igreja. Eu dei um grito para João e Rosinha, eles precisam estar lá como igreja. Essa é a ideia. Por quê? Aqui diz, viviam na comunhão, no partir do pão e nas orações. E aí a nossa ideia moderna de partir do pão é a nossa resenha depois do culto ali. Não é só isso. O partir do pão é se João tem uma necessidade, ela é minha também. Se eu tenho uma, ela é do João também. Eu não posso botar minha cabeça no travesseiro tranquilo, sabendo que meu irmão está passando necessidade.
que o meu irmão está em dificuldade. Essa é a ideia de comunhão. Essa é a ideia de partir do pão. Não é um encontrozinho, não é uma resenhazinha. E em cada alma havia temor. Temor a quem, irmãos? Ao Senhor. E muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Eles eram os instrumentos de Deus. Apóstolo não é para ser adorado. Quem é para ser adorado é o nosso Deus. É o único Deus que é para ser adorado. Aqui é bem claro. Muitas coisas aconteciam por meio deles. Eles eram aquele canal de bênção. Lembra a promessa de Jesus? Quem crê do seu interior vai fluir o quê? Rios de água viva. É um rio que vem lá do céu, vamos dizer assim, ó, ilustrando, entra aqui na cabeça do crente e está fluindo através do crente. Cada cristão deve ser esse canal do fluir de Deus aqui na terra, né? Olha o tamanho da nossa responsabilidade, irmãos. Aonde nós estamos, as pessoas devem ver na gente o fluir do rio de Deus, um fluir do nosso Senhor através das nossas vidas. Todos os que criam. Está vendo que é bem específico? Irmãos, igreja é comunidade de quem crê. Um problema moderno nosso é querer trazer as pessoas que não creem. Olha só, em nome de Jesus, tá? Que elas venham para poder ouvir e serem salvas, tá? Por favor, em nome de Jesus. Mas na essência, no Espírito, é uma comunidade de quem crê. Só vai estar ligado na missão de Deus aquele que crê em Deus. Então não adianta querer fazer igreja com adeptos. Igreja é com aqueles que creem. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. E uma coisa que acontecia eram os exageros, sabia? Sabe por quê? Vamos dizer assim, exageros não, né? Porque é fácil a gente falar hoje sobre isso. Mas naquela época, eles acreditavam que Jesus ia voltar assim, ó. Numa coisa de 5, 10 anos. Então, realmente, eles não tinham prendimento com as coisas aqui da terra. Hoje eu estava vendo aquele filme, qual o filme? Forrest Gump. Apareceu uma frase no Forrest Gump, e o que é muito interessante é que a palavra de Deus, ela dialoga com tudo, com a vida, com a humanidade, né? Ela está dialogando com todos os tempos. E aí uma mãe dando uma instrução para ele, ela falou o seguinte: Forrest, o homem não precisa de muito dinheiro, ele precisa de pouco dinheiro. O que passa disso é exibição, é para poder se exibir. E por que eu estou fazendo esse contexto aqui? A igreja de Atos, por achar que Jesus ia voltar logo, muitas pessoas realmente venderam tudo. Essa não é a vontade de Deus. Deus não quer que a gente se desfaça das nossas coisas, porque a gente tem uma família para sustentar. A gente tem as nossas contas para poder pagar. Mas a ideia é que eles percebiam que a necessidade do próximo era a necessidade deles mesmos. Eles não conseguiam conceber a ideia de que, tipo assim, eles estavam, de repente, comendo carne todos os dias e tinha irmão que só tinha, sei lá, feijão na panela. Só tinha uma farinha ali com água. Então, muitas vezes foi o que a gente falou domingo. Ainda que eu dê todos os meus bens, ainda que eu dê o meu corpo para queimar numa fogueira, se eu não tiver amor, de nada adianta. Toda essa obra, o que sela ela é o amor. É o amor verdadeiro, é o amor pelo Senhor e é o amor verdadeiro pelo próximo. Não é eu chegar aqui, fulano está passando fome, eu tenho que dar um sacolão, tem que dar, está na Bíblia, eu vou dar. Não, eu vou dar porque eu amo meu irmão. Porque eu me compadeço do meu irmão. E a gente viu lá em 1 Coríntios 13, que a Bíblia começa falando que a obra do cristão sem amor é comparada a um culto pagão. Se tudo que a gente faz, se não tiver amor verdadeiro pelo Senhor e pelo próximo, Deus compara o que a gente está fazendo a um culto pagão. Porque o pagão faz isso tudo. O pagão, ele dá tudo, ele oferta tudo. O pagão dá filho para ser queimado a Moloque.
Diariamente, eles perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. Por que de casa em casa? Porque naquela época a igreja ela ia se reunindo assim nas casas, né? Aqui no templo é porque eles estavam muito ligados ao judaísmo ainda, né? Mas a gente sabe que o cerco vai fechando para eles cada vez mais no templo, né? Não, aqui o templo aqui era o templo do judaísmo mesmo. Entendeu? Lembra que eles vão lá no capítulo 3, na Porta Formosa, a cura do coxo? Era no templo. Mas só que o judaísmo... O que esses caras estão fazendo aqui no templo? Jesus estava ensinando tempo, né? É, isso. Não, Jesus ia muito no templo para poder ensinar. Mas depois foram só apertando, só apertando. E aí tiveram que começar a se reunir nas casas, né? A gente viu aqui que as igrejas elas se reuniam nas casas. E eles faziam isso com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Isso não significa que o evangelho estava popular. A simpatia do povo era o seguinte, lembra que a gente sempre fala de vez em quando isso? Que o cristão, até alguns anos atrás, ele era respeitado na sociedade. O cristão era alguém que tinha crédito. Um pastor era alguém que era respeitado, era alguém assim, caramba, não. Hoje em dia, vamos ser sinceros, está desmoralizado. Muitas pessoas envergonhando o nome do evangelho. Então, na verdade, as pessoas não estão rejeitando muitas vezes o evangélico. Rejeitam o evangelho. Rejeita o evangélico. Eles contavam com a simpatia por quê? Porque eles viviam aquilo que eles pregavam. As pessoas olhavam, cara, se admiravam, cara. Aquele povo lá se ama de verdade. Aqueles caras lá são diferentes. Aí hoje o povo olha pra gente e os caras dizem que se amam. Um maltrata o outro, um fala do outro, um pisa no outro, um machuca o outro. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. O Senhor acrescentava. Então, uma coisa que está ficando muito claro aqui pra gente, nesse início também, a soberania de Deus. O Senhor é soberano na igreja, irmãos. O Senhor é soberano na história, o Senhor é soberano nas nossas vidas, o Senhor é soberano nas nossas famílias e o Senhor é soberano na igreja, amém? O Senhor é soberano na igreja, o Senhor é quem manda na igreja, o Senhor é quem faz a obra da igreja acontecer. O Senhor, ele tem uma maneira de fazer e é a maneira de Deus. E não cabe a gente querer encontrar... Como é que eu posso dizer? Deus querer realizar a obra dele. Nós precisamos estar fiéis. Amando ao Senhor e amando ao próximo. Isso é necessidade. Agora, quem vai acrescentar, como vai acontecer, isso é o Senhor. A gente precisa descansar na soberania de Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Alguém ficou com alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta?